paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube. A paz pessoal do Meet, o Francisco, a Nilma, a Maria, o Daniel. A paz do Senhor Jesus para quem vai ouvir depois pelo áudio. Amém, amém, glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 8, né? Eu vou lembrar o cenário histórico aqui que está acontecendo, né? A gente vai relembrar o que está havendo aqui na história. Vamos entender um pouquinho, né, o que está acontecendo, porque Isaías está insistindo tanto para que Acás creia, né, porque é tão difícil crer, e é um momento aqui que é muito difícil crer mesmo, e a gente vai falar sobre isso hoje, né, a gente vai entender um pouquinho isso, né, e é tão difícil crer, e Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que Deus fala, me pede um sinal, qualquer sinal que seja, por mais difícil que seja, que eu farei, seja nos céus, na terra, debaixo da terra, eu farei, para você ter certeza que o que eu tô falando vai acontecer, para aumentar a tua fé. Uau! E pra gente ver o nível, né? E assim, gente, glória a Deus, amém. Então a gente vai ver isso hoje, tá? Falar mais um pouquinho sobre isso hoje, Isaías 8, amém. Amém, glória a Deus, amém. Para quem ouve aqui a aula, né, para quem assiste a aula, eu quero fazer uma pergunta, né? Aí vocês respondem depois para mim, mandam para mim. Quando a gente faz a campanha espiritual, uma vez por semana a gente se reúne, né? Ou dia de sábado ou dia de domingo, a gente se reúne por chamada de áudio no grupo. E todo mundo conversa. Aí a gente vai, né? Cada um lê uma passagem da Bíblia, né? Traz uma mensagem, a gente conversa, né? A gente canta, louva, a gente ora, né? E a gente faz tudo isso junto, né? E a gente funciona muito bem isso quando a gente faz a campanha. Lá na campanha são 100 pessoas, essa última foram 70 e pouca, mas na campanha anterior foram 100 pessoas e eu fazia chamada de áudio, né? E a gente se reunia na chamada de áudio e a gente conversava, né? E eu queria propor isso, né? A gente tem o grupo de WhatsApp e a gente tem as aulas bíblicas nesse grupo de WhatsApp. E as aulas, via de regra, são segunda, terça, quinta e sexta, né? Dia de quarta, normalmente, a gente não tem aula. Então, eu queria propor isso, ver com vocês o que vocês acham, já que vocês acompanham a aula, já que vocês assistem e acompanham o pessoal que sempre acompanha, eu quero perguntar para vocês o que vocês acham da gente começar a ter todo final de semana, né, ou sábado ou domingo a gente vai vendo, e a gente faz uma ligação ali de áudio no grupo, né, e a gente se reúne, né, imagina que legal, lá no grupo são mais de 300 pessoas, cada grupo, né, são 3 grupos que a gente tem. Só os meus são 3 grupos. Tem mais outros 3 também, né? Mas o voltado só ao estudo bíblico são 3. Os outros também têm o estudo bíblico. Aí eu faria chamada de áudio nesses grupos, né? E a gente se reúne e conversa, né? Ia ser bem legal. Eu acho que ia ser bem interessante, né? Pra gente, se pensou conseguir reunir todos os grupos, daria pra gente fazer isso, né? E a gente faz de uma forma bem organizada, né? Quando um fala, todo mundo fecha o microfone, aquele fala, e vai assim, como a gente faz na campanha, né? Então, essa é uma proposta para vocês, e vocês me falam, tá? Vocês que acompanham aqui a aula, tudo, vocês me falam o que vocês acham da gente começar a fazer isso uma vez por semana, né? A gente se reunir, né? E quem quiser trazer uma palavra, quiser falar alguma coisa, dar um testemunho, às vezes a pessoa quer falar algo, né? Então, amém, tá bom? Então, amém. Essa é uma ideia aí que tá na minha cabeça. Então, amém, tá? Aí vocês falam o que vocês acham disso, amém. Depois eu vou pular nos grupos do WhatsApp também, para perguntar, porque a ligação vai ser pelo WhatsApp, né? Então, amém, amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a estudar Isaías 8. Vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história. A paz, Vasco, amém. Amém, eu vou colocar assim, eu coloco nessa mesma aula, o Vasco tá falando para eu colocar o link do WhatsApp, para ele entrar no WhatsApp, para ele participar dessas reuniões. Nesse mesmo vídeo que a gente está fazendo aqui agora, eu vou fazer o seguinte, nesse vídeo, nessa aula que vocês estão assistindo, eu vou deixar um comentário nessa aula com o link do WhatsApp de uma das turmas, tá? Aí vocês conseguem entrar na turma e eu acho que eu vou abrir lá uma enquete, né? Eu vou abrir entre hoje e amanhã uma enquete lá na turma e vou perguntar se vocês querem. A maior parte da votação é que vai decidir, como eu sempre faço. Toda vez que a gente vai fazer alguma mudança, né? Eu ponho enquete no grupo e a maioria vence. Então eu vou fazer isso, vou colocar enquete lá no grupo e se a maioria decidir que a gente vai começar a fazer todo sábado, todo domingo essa reunião, aí vence e a gente faz com a graça de Deus, tá bom? E eu vou colocar então Vasco, tá? E nesses vídeos de hoje, na aula de hoje, eu vou colocar um comentário com o link de um dos grupos, tá bom? Então, amém. Deus abençoe, amém. Eu vou orar agora e a gente vai falar sobre Isaías 8.
E eu vou relembrar vocês o que está acontecendo aqui na história, né? Porque é tão difícil assim para a Cas crer, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso para a gente entender bem o que está acontecendo aqui, né? Então é extraordinário. A Maria tá me perguntando se seria no mesmo horário da aula no sábado ou no domingo. Não sei, a gente pode ir variando. A gente pode pôr um final de semana no mesmo horário, que seria no sábado, 7 horas da noite, né? Num outro final de semana, aí seria 10 horas da manhã. A gente pode ir variando, né? Até para o pessoal de outros países poder aproveitar bem também, né? Porque tem gente, bastante gente de outros países e às vezes para eles é melhor 10 horas da manhã. Então a gente vai intercalando, né? Aí a gente faz um final de semana 10 horas da manhã, outro final de semana num domingo, tem gente que prefere domingo do que sábado, e a gente vai intercalando assim, né? E todo mundo vai participando, né? Eu acho que vai ser bom. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Mas, gente, vamos falando aí. Eu vou pôr enquete lá no grupo depois. Mas eu acredito que todo mundo vai querer. A maioria vai dizer sim, né? Sempre tem um ou outro que fala não. Mas eu acredito que a maioria vai querer sim. Amém. Amém. Então a gente vai falar sobre Isaías 8 hoje, tá bom, gente? Então a gente vai falar Isaías 8 hoje. Amanhã a gente vai voltar para o livro de Crônicas. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre o reinado ali, né? Sobre o que está acontecendo ali na história. E então depois a gente volta para o livro de Isaías. Depois, mais para frente, a gente vai para o livro de Oséias ali, tá bom? E até que chegue o momento certo da tomada do Reino Norte pela Síria, né? Faltam 20 anos aqui pra gente na história, uns 20 anos que falta, né? Mas nesses 20 anos que falta pra gente, até a Síria vir e tomar o Reino Norte, a gente ainda vai ler Miqueias, a gente ainda vai ler Oséias, né? A gente ainda vai ler bastante Isaías, né? Então ainda a gente vai ler um pouquinho depois da tomada ali, a gente vai ler Jonas, então ainda tem muita coisa pra gente ler, né? Então amém, glória a Deus. Gente, eu vou orar agora e a gente vai falar sobre Isaías 8, tá bom? Amém. Obrigada, Senhor, obrigada por mais um dia, Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, amém. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, Senhor, mas que o seu Espírito Santo me use, Pai. Ah, Senhor, eu sei que eu não sou merecedora, Senhor, de ser usada por Ti, não sou merecedora do seu dom, da Tua bondade, Senhor, mas em o nome de Jesus, que a Sua longanimidade seja sobre mim, que a Tua benignidade seja sobre mim, que a Tua misericórdia, a Tua compaixão seja sobre mim, para que o Senhor possa, então, meu Deus, me usar de uma forma extraordinária, me usar com ousadia, com intrepidez, para pregar a tua verdade, para pregar a tua palavra, Senhor, porque eu tenho temor a ti, Pai. Eu tenho, meu Deus, temor à tua palavra e eu quero ensinar somente a tua verdade. Então, me ensina, Senhor, para que eu possa ensinar. Amém. Que o Senhor fale comigo para que eu possa falar com os outros. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus, me usa, Pai. Amém. Coloque em minha boca um falar irresistível ao teu respeito, Pai. Que eu fale com paixão, com irresistibilidade acerca de ti, para que todo aquele que me ouça ouvir falar sobre ti não resista, se apaixone, se entregue loucamente por ti, que essa pessoa venha, meu Deus, a buscar cada vez mais da tua palavra, cada vez mais da tua presença, que essa pessoa venha a entender que a sede dela só é saciada através da tua palavra, que essa pessoa venha a entender que aquilo que ela tanto procura só pode ser encontrado na tua palavra, em nenhum outro lugar, Pai, amém. Que essa pessoa venha entender que a tua palavra é viva, que a tua palavra fala conosco enquanto a gente a lê, que a tua palavra, meu Deus, é o Senhor dizendo, é o Senhor falando, que ler a tua palavra, ouvir a tua palavra é sentar contigo e te escutar. Que venhamos a ter isso em mente, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o seu Espírito Santo venha e nos convença, Pai, porque só Ele pode nos convencer da sua verdade, nos convencer, meu Deus, do que nós precisamos mudar, nos levar ao verdadeiro arrependimento. A tua palavra diz que aquele que escuta a tua palavra verdadeiramente, que escuta a tua verdade com sinceridade, a sua verdade entra nessa pessoa de uma forma afiada, mais afiada do que uma faca de 2 gumes, e ela entra cortando aquela pessoa, entra doendo, porque traz à tona tudo aquilo que não vem de ti, Deus. E nós somos confrontados pela tua palavra. E assim conseguimos enxergar tudo que nós precisamos mudar. Assim nós conseguimos ser convencidos de que nós somos falhos, nós somos pecadores e nós precisamos mudar, nós precisamos te buscar. Que a santidade só vem de ti, não há nada que façamos que possa nos santificar.
mas a santidade só vem de ti. Que venhamos a compreender que a tua palavra diz que o Senhor nos aperfeiçoa através da obediência. Que venhamos a compreender isso, que essa perfeição que tanto buscamos só pode ser obtida através da obediência. Que venhamos a ter isso em mente para te obedecermos, Pai. E ao mesmo tempo nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos ensina a obediência. Porque às vezes, Pai, nós não conseguimos seguir o caminho correto. Às vezes nós não conseguimos entender a tua verdade. Às vezes nós não conseguimos entender os teus preceitos, os teus mandamentos. E o desobedecemos, ainda que sem querer, ainda que involuntariamente nós pecamos, Senhor. Então nos ajuda a compreender de uma forma clara, de uma forma simples a sua verdade, de uma forma inconfundível. Fala conosco, Senhor. Amém. Se revela a cada um de nós, Senhor. Nós não queremos conhecê-lo pelo que os outros dizem. Nós queremos conhecê-lo pessoalmente, assim como Jó disse. Antes eu te conhecia de ouvir dizer, de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus próprios olhos te veem. E que assim sejamos nós, Pai. Nós não queremos mais ter uma experiência contigo através do que os outros dizem. Nós não queremos mais, meu Deus, te buscar através do que os outros dizem quem tu és. Mas nós queremos te conhecer, te ver, te experimentar, Deus. Permita que isso aconteça em nossas vidas, porque nós queremos te conhecer pelos nossos próprios olhos. Nós queremos te sentir pela nossa própria mão, pelo nosso próprio corpo, pelo nosso próprio sentir. Amém, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a sermos sensíveis à tua voz, sensíveis às tuas coisas. Que venhamos, meu Deus, a colocar em nossas mentes e manter dentro delas somente as coisas do alto, somente as coisas do teu reino. Que não venhamos a nos distrair com as coisas fúteis desse mundo, que não venhamos a nos perder em meio de fofocas mundanas, que não venhamos a nos perder através de noticiários, Pai, de violência, que somente exaltam o maligno, mas que venhamos voltar a nossa mente, o nosso coração, a tudo aquilo que te exalta, Deus. Que venhamos a exaltar o teu nome e glorificá-lo em tudo em nossas vidas, através daquilo que nós vemos, através daquilo que nós lemos, através daquilo que nós ouvimos, através daquilo que nós praticamos, através daquilo que nós sentimos, desejamos. Amém, Deus. Nos ensina a sermos santos. Nos ajuda, Pai, porque nós queremos ser agradáveis a Ti. Nos ensina, Senhor, o Teu caminho. Nos ensina a Tua verdade. Se o Senhor, meu Deus, se revelar a cada um de nós de uma forma clara, se o Senhor disser claramente o que Tu quer de nós, nós cumpriremos, Deus. Porque nós temos prazer em Ti. Nós temos prazer na Tua presença. Nós queremos andar, meu Deus, junto a Ti. Nós queremos estar debaixo das Tuas asas. Nós queremos contemplar a Tua face. Então, meu Deus, nos ajuda. Tem paciência, Pai, para conosco. Estica a Sua longanimidade para conosco, Pai. Porque nós precisamos dela. Porque não somos merecedores de nada. Então, meu Deus, que o Senhor se lembre daquele amor tão grandioso que fez com que o Senhor entregasse o seu único filho por nós, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos rebeldes, quando ainda éramos vergonha para o Senhor. Quanto mais agora que desejamos te servir, quanto mais agora que desejamos, meu Deus, te sentir, te servir, nos ensina, Pai, a tua servidão, porque nós reconhecemos que a tua servidão é leve. A tua servidão não é a servidão que o mundo nos exige. A tua servidão é leve. Contigo o nosso fardo é leve. Nós carregamos a nossa cruz e te seguimos, mas ela não parece tão pesada assim. Quando olhamos para tudo aquilo que nós ganharemos, para a nossa coroa que está nos esperando no fim da jornada. Amém, Deus. Obrigada, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, porque nós pecamos. Nós pecamos ao dizer aquilo que não devíamos ter dito. Nós pecamos ao desejar o que não deveríamos ter desejado. Nós pecamos ao sentir o que não devíamos ter sentido. Nós pecamos por falar demais. Nós pecamos em um pensamento. Porque o próprio Jesus disse isso, o pensar já é pecado.
Oh Deus, e nós reconhecemos a nossa condição, nós somos miseráveis e precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada, Deus, nos ajuda, nos limpa da nossa imundície, nos lava, nos purifica. Que a Sua glória resplandeça em nós, porque em nós não há nada de bom. O próprio Jesus disse isso, quanto mais a gente. Não há nada de bom em nós. Tudo que é bom vem de Ti, Deus. Então que a Tua glória resplandeça, que o Senhor cresça e que nós diminuamos, que o Seu nome apareça, não nós. Que o Senhor seja exaltado. Amém, Deus. Em o nome de Jesus, nos proteja de todo o mal. Em o nome de Jesus, supra todas as nossas necessidades. Que o Senhor continue nos dando a provisão de cada dia, Pai. Que o Senhor nos use sem medidas, de forma extraordinária, com ousadia, com intrepidez, para pregar sobre o Teu reino, para sermos Cristo nessa terra, para sermos a Bíblia viva que as pessoas lerão. Que o Senhor nos use. Amém. Amém, amém. A paz, Adriano, amém. Glória a Deus, amém. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre Isaías 8, né? Então, vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história? Acaz virou rei, né? Acaz virou rei. E quem é que está reinando lá no norte? Peca. Já está no finalzinho do reinado de Peca, né? Faltam 4 anos ali para terminar o reinado de Peca. E Acaz virou rei. Acaz é descendente de Davi, a gente lembra. E lá no reino norte está Peca, né? E Acaz foi um rei muito ruim. Acaz, ele não andou segundo Davi. Ele andou segundo os reis de Israel. Ele andou segundo Acabe, ele andou segundo Jeroboão. E a Bíblia diz isso. Ele foi um rei muito ruim. Ele levantou altares para deuses pagãos, para Baal, né? Ele levantou altares, ergueu bosques, né? Ergueu colunas, sacrificou os próprios filhos para esses deuses, né? E fazia sacrifícios, incensos, né? De bolo, comida, de tudo para esses deuses. E a gente vai ver que ele vai fazer mais atrocidades ainda mais para frente. Vão ter coisas piores ainda que ele vai fazer, esse homem, né? E é esse o agir dele, desse rei Acaz, né? Ele era um rei muito desobediente mesmo. E por causa disso, ele levou Judá a pecar ainda mais. Por enquanto, a gente lembra que o reino que era todo cheio de pecado era o reino norte. Tava um absurdo aquele reino norte, tanto que Deus já falou, ó, já chega, vocês vão pro cativeiro. Já não tem mais escolha. Vocês podem se arrepender, mas vocês vão pro cativeiro. A consequência é essa, já vai. Não vou mudar de ideia, vocês vão pro cativeiro. Então, o reino norte já estava nesse nível. E o reino de Judá estava chegando nesse nível também. Já estava cheio de pecados, né? E esse rei Acaz incentivando o povo a pecar, a adorar outros deuses. Então, a gente lembra que dentro desse momento da história, Deus levanta a Síria e Israel como inimigos de Judá. A Síria com S. E então, Peca, o rei de Israel, se une com o rei, eu esqueci o nome dele, acho que é Rezim, ele se une com o rei da Síria, com S, tá? E eles se unem para tomar Jerusalém, para tomar o reino de Judá, tá? Então, eles fizeram uma aliança, se uniram, e olha que absurdo, né? O reino de Israel se uniu com aquele que roubava terras dele. Israel perdeu terras para a Síria. Israel perdeu terras de Naphtali para a Síria. Israel perdeu terras do lado leste para a Síria. E agora ele se uniu com o inimigo dele para destruir o irmão dele, para destruir Judá, né? E a gente lembra que essa união foi muito forte. Quando eles fizeram essa união, realmente eles entraram e conseguiram conquistar algumas cidades do reino de Judá. E eles conseguiram conquistar algumas cidades do reino de Judá, mataram. A gente lembra que o próprio rei de Israel, o reino de Israel, matou 100 e poucos mil homens ali do reino de Judá, né? E assim também a Síria. E eles foram e levaram muita gente prisioneira. Muita gente como escrava, né? Tanto a Síria levou para Damasco,
quanto o rei de Israel levou para Samaria muitos escravos do reino de Judá. E o intuito deles era entrar em Jerusalém, porque em Jerusalém ficava o palácio. O intuito deles era entrar em Jerusalém, conquistar o palácio, matar o rei e colocar um outro rei no lugar e virar o dono da terra do reino de Judá e colocar um rei ali deles, que fosse dominar aquela terra deles, e eles iam repartir a terra entre eles, a Síria com S, né? E o rei de Israel, o reino norte. Então, nesse momento, nesse contexto histórico, onde várias pessoas foram levadas, a gente lembra que 200.000 foram levados prisioneiros só para Samaria eram 200.000 que foram levadas, fora os que foram levados para a Síria, prisioneiros. E a Síria e o Reino Norte estavam pressionando para entrar em Jerusalém, para invadir Jerusalém e tomar o palácio, tomar o reino, né? Nisso, Acaz estava morrendo de medo. A Acaz falou, não, estamos perdidos, não tem o que fazer, a gente está cercado aqui, não tem para onde correr, tá a Síria e o rei de Israel unidos contra a gente, já era, estamos perdidos. E nesse contexto histórico, Isaías chega. Aí Isaías chega e fala para Acaz, Acaz, você tá com medo do quê? Você tá com medo desses dois aí? Esses dois aí não é nem fumaça. Esses dois não fazem barulho nenhum. Esses dois não são nada. Esses dois não vão fazer mal nenhum para você. E imagino que Acaz ouviu e falou, como assim não vai fazer mal nenhum para mim? Já levou um monte de prisioneiro, já matou um monte de gente, já tá fazendo mal, né? E Acaz não estava acreditando no que o profeta Isaías estava falando, né? E Isaías falando, não, Acaz, Deus está dizendo que eles não vão tomar Jerusalém. Deus está dizendo que eles não vão conquistar o reino de Judá. Deus está falando isso. E Deus está dizendo que Ele é com vocês. E é por isso que vocês não vão perder. Deus é com vocês. E então, Acaz não acredita. Acaz fala, não, Deus não é com a gente. Se Deus fosse com a gente, não estava acontecendo o que está acontecendo. Deus não é com a gente, não. E aí Isaías vem falando, não, Deus é com vocês sim. Deus está com vocês, Deus é com vocês. E ele fala, não é não. Impossível Deus ser com a gente. Deus não está com a gente, não. E então Isaías fala, pede um sinal. Pede um sinal para você crer que Deus está com vocês. E seja o que for esse sinal, Deus vai fazer, para você ver que Deus está com você. Pede o sinal, por mais difícil que seja, o sinal mais impossível que for, dos céus, da terra ou debaixo da terra, dos mares, de qualquer lugar. Pede um sinal extraordinário que Deus vai fazer, porque Deus é com vocês. E Ele quer que você creia nisso. Então, pede o sinal que Ele vai te dar. E a gente lembra que Isaías foi e falou isso para Acaz. Porque era muito difícil de acreditar que Deus era com eles ali naquela situação. E Acaz vai e fala o quê? Não, vou pedir sinal nenhum, não. Não vou provocar Deus, não. Eu acho que já tá acontecendo o que tá acontecendo, porque Deus já não tá fazendo nada por nós, vou ficar provocando Deus? Não, deixa Deus lá, vou mexer com ele, não. Aí, quando, né, ele fala isso, quando... Houve um barulho, pensei que era alguém aqui, não é não. Quando ele fala isso, né? Eis que então Isaías vai... Houve um barulho, gente, eu pensei que era meu marido entrando, né? Não. Quando ele fala isso, Isaías nesse momento fala para Acaz, não é possível. Não basta vocês abusarem da paciência dos homens, vocês abusam também da paciência de Deus. Deus está falando que é com vocês. Deus está falando que vai mandar um sinal para você crer nesse sinal. E você está falando que não quer sinal nenhum? Deus está querendo aumentar a tua fé, né? Então, Isaías diz, eis então que Deus vai mandar o sinal. Mas vai ser o sinal que Ele quiser mandar, para dizer que Ele é com vocês. E o sinal vai ser esse, que Deus vai mandar para dizer que Deus é com vocês. De que uma virgem vai engravidar. E que dela vai nascer um menino. E esse menino se chamará Emanuel. Né? E Emanuel significa Deus é conosco, Deus está entre nós, Deus é com a gente, né? E esse é o sinal de que Deus é com vocês. Esse é o sinal. Deus está falando que é com vocês, então apesar de tudo isso estar acontecendo, Deus está falando que é com vocês, então esse é o sinal. Deus é com vocês. E esse vai ser o sinal de que Deus é com vocês.
Então a gente lembra que Isaías começou a falar, né, como que o Messias cresceria, né, a gente lembra ali, né, com coalhada e mel, né, eu até falei sobre isso, que significava que era pobre, né, tal. E também ali diz, né, que antes mesmo dele saber, né, aceitar o bem e rejeitar o mal, essas duas nações que Acás estava se tremendo de medo, não iam existir mais, não iam ser mais poderosas assim. E Deus fala isso para Acás, você tá com medo do nada, você tá com medo de nada, esses dois não são ninguém, esses dois não vão vencer, esses dois não vão tomar o reino de Judá, por que você tá com medo, né? Fica tranquilo. E é nesse sentido que Deus vem vindo falando, tá, gente? Deus vem vindo falando por meio de Isaías para Acás crer. E a gente lembra até que em Isaías 7, Deus até fala, mas se vocês não crerem, vocês estão perdidos. O que vai salvar vocês é a fé. Sem fé, vocês não vão resistir. Sem fé, vocês não vão conseguir. O que vai manter vocês firmes é a fé. O que vai manter vocês de pé é a fé. Se vocês não tiverem fé, vocês não vão ficar firmes, vocês não vão ficar de pé. E a gente veio nessa pegada, tá, gente? Então, a gente veio nesse sentido, Isaías falando ali com Acás, tá? Então, a gente vai continuar nesse contexto histórico, onde o rei da Síria e o rei de Israel se uniram, invadiram o território do reino no sul, do reino de Judá, conquistaram algumas terras, entraram em algumas terras, levaram alguns prisioneiros para Samaria e para Damasco e estão querendo invadir Jerusalém. E estão querendo conquistar o reino, né? Tá? Então a gente volta para esse cenário. Aí diz assim no versículo 1 de Isaías, capítulo 8. Disse-me também Deus, toma um grande rolo e escreve nesse rolo o seguinte, de uma forma bem legível, que não vai ter dúvida do que está escrito. Você vai escrever o seguinte, apressando-se ao despojo, apressou-se a presa. Aqui ele está querendo dizer o quê? Você agora vai escrever num lugar e vai deixar esse lugar, vai escrever num rolo de papel, numa pedra, num algum lugar, e você vai escrever o que eu vou dizer que vai acontecer. Para que então, quando acontecer, eles vejam essa pedra, esse rolo e falem, olha, realmente, que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. É isso que está acontecendo aqui agora. Deus vai dizer aqui agora que a Síria, com S, e o rei de Israel vão ser pegos pela Assíria. Os dois vão ser tomados pelo rei da Assíria. E é isso que Deus vai dizer agora. E Deus vai falar, escreve o que eu estou dizendo. Porque quando acontecer, vocês vão ver que eu falei. Eu sabia o que ia acontecer. Eu determinei. Então escreve. Já que não estão crendo em mim, então escreve, porque quando acontecer vão crer. Né? Foi nesse sentido que Deus fala, tá, gente? Aí aqui Deus fala assim, para escrever nesse rolo, apressando-se ao despojo, apressou-se a presa, né? Então, apressando-se ao despojo. O que é o despojo, né? O despojo é a riqueza da batalha, é a riqueza da conquista, né? Então, quando você partia para uma guerra, matava a outra nação, o que sobrava de riqueza ali era despojo. Então, você pegava as riquezas, você pegava as armas, as espadas, as roupas dos soldados, pegava tudo. Tudo isso era despojo. E o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que, apressando-se para ir buscar o despojo, eles se tornaram presa. É naquele sentido, sabe? De que a pessoa está com pressa de caçar e ela que vira presa da caça. É isso que Deus está querendo dizer. Deus está querendo dizer, sabe aquele ratinho que está com pressa de pegar o queijo que ele viu, mas o queijo está na ratoeira e ela prende ele? É isso que Deus está falando. Deus está falando aqui que eles tiveram muita pressa. Eles foram com muita sede ao pote. Porque a gente vai ver que Deus vai chamar a atenção de Israel. Deus vai brigar com Israel. Deus vai mandar um profeta lá em Israel reclamar com Israel. Porque Deus vai dizer, eu permiti que vocês entrassem no reino de Judá. E eu permiti que vocês atemorizassem eles ali. Eu permiti que vocês fizessem eles sofrerem. Mas vocês exageraram.
Deus vai falar isso para o reino de Israel. Vocês exageraram. Não era para fazer o que vocês fizeram. Vocês foram além do que eu tinha determinado. E é isso que Deus está dizendo aqui. Escreve nesse rolo, apressando-se para o despojo, né? Apressando-se para receber as riquezas e pegar as coisas, eles se tornaram presas. Ou seja, a Síria e o rei de Israel vieram com tanta sede ao pote para pegar toda a riqueza, para caçar, que agora eles se tornaram a caça. Eles vieram com tanta sede ser o caçador que se tornaram a presa. É isso que Deus está falando, para escrever isso. E então, no versículo 2, diz que Isaías foi e pegou testemunhas para ver o que estava acontecendo aqui. Ele falou, não, eu vou pegar testemunhas, para que essas testemunhas digam realmente que Deus falou isso. E vai acontecer. O que Deus está falando vai acontecer. Então, aqui no versículo 2, diz que Isaías foi e pegou o sacerdote, chamado Urias, como testemunha, e pegou também Zacarias, como testemunha, o filho de Geberequias. E no versículo 3, diz que Isaías, com esses dois homens, foi até a casa da mulher dele. A mulher de Isaías estava para ganhar bebê, ganhar um filho dele, né? Ele já tinha um filho, a gente lembra, que é aquele de lá, o remanescente volverá, não é o remanescente voltará, né? Já era um filho de Isaías. Agora ela estava tendo mais um filho. E ele foi lá com esses duas testemunhas, lá ver o filho dele que estava nascendo. E diz, né, a mulher dele é chamada de profetisa. Ela devia ser uma profetisa também, né? Então, ele foi lá ver essa mulher ter um filho. É a mulher dele. Ele vai falar mais pra frente que é a mulher dele. Agora ele não fala, parece que é uma profetisa qualquer, né? Mas não é. No final do capítulo ele diz que era filho dele, esse daqui. Então, ele foi lá ver a mulher dele ter filho e levou junto as duas testemunhas. É que ele fala até para ter uma certa distância, né? Para não parecer que é pessoal, né? Que é coisa da cabeça dele. Então ele fala, não, eu fui lá ver uma profetisa. Então ela não é qualquer mulher. Para eu chegar e falar para ela que Deus está falando uma coisa para ela e ela aceitar. Ela também fala com Deus. Não é uma mulher que vai aceitar que eu tô falando uma coisa, né? E não é. Aí ele já aqui começa a pôr credibilidade no que vai acontecer. Então ele tá indo pra casa da mulher dele, mas ele não fala isso a princípio, né? A princípio ele deixa bem claro que o mais importante do que ela ser mulher dele é que ela é profetisa. Então ela também fala com Deus. Ele tá indo agora pra casa de uma mulher que tá tendo filho que também fala com Deus. Aí então ele diz assim, que Deus colocou o nome nessa criança. Deus chega lá e fala, olha, o nome dessa criança vai ser o que eu colocar. O que eu mandar. E tem algumas bíblias que tá um nome estranho, né? Mas esse nome estranho significa o que Deus acabou de falar, né? Correndo para o despojo, acabou virando presa. É isso que significa o nome desse filho, tá? Gente, ninguém vai querer pôr esse nome no filho, né? Ninguém. Imagina uma profetisa, né? E é nesse sentido que Isaías está chegando aqui falando, né? Então Isaías chega ali na casa da profetisa com as duas testemunhas e fala para ela que Deus mandou colocar o nome dessa criança de rápido despojo, presa segura. E significando o que Deus estava falando, né? E olha o tanto de provas que Deus está pondo do que vai acontecer, né? Então ele colocou um rolo lá escrito, que apressando-se para o despojo, apressou-se em virar uma presa. E agora o nome do filho também de Isaías é esse também. Apressando-se ao despojo, também virou presa. E agora ele vai dizer o que significa isso. Aí no versículo 4, ele diz o que significa isso. O que é isso, né? Apressando-se ao despojo, virou presa. Quem virou presa? Quem se apressou ao despojo? No versículo 4 ele fala. Aí ele diz assim, esse menino, antes dele começar a falar, esse menino que acabou de nascer, antes dele começar a abrir a boca e falar, antes dele dizer pai ou mãe, antes dele dizer qualquer palavra que seja, eu, Deus, digo que as riquezas de Damasco serão levadas. E eu digo que as riquezas de Samaria serão levadas pelo rei da Assíria. Então é isso que significava que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo, antes que esse menino aprenda a falar qualquer palavrinha que for, eu garanto que a Assíria
vai levar a Síria. A Síria vai dominar a Síria, né? A Assíria com A vai dominar a Síria com S. E a Síria vai dominar Israel. Qual é o sentido aqui do que Deus está falando? Acaso, por que você está com medo deles? Por que você está temendo eles? Eu já não falei que eu sou contigo? Eu já não falei que eles não são ninguém? Que eles não são nada? Então eu vou revelar para você o futuro deles. É isso que Deus está falando aqui, né? A Síria vai tomar Damasco. A Síria vai conquistar a Síria. E a Síria vai conquistar o Reino Norte. Então, no versículo 5, diz que Deus continuou falando. E diz assim: e continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo o seguinte, versículo 6. Porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e tremeram de medo com Rezim e com o filho de Remalias. Eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio Eufrates, águas fortes, águas impetuosas, ou seja, o rei da Assíria, com toda a sua glória, as águas que transbordarão por todas as suas margens. Deus está falando aqui. Eu falei para vocês me escolherem. Eu falei para vocês escolherem a minha paz. Eu falei para vocês escolherem a minha calmaria. Vocês poderiam ter escolhido as águas tranquilas de Siloé, que aqui significa Deus. Vocês poderiam ter escolhido a minha paz. Eu falei para vocês não temerem. Eu falei para vocês não ficarem com medo. Eu falei para vocês não se preocuparem. Mas em vez de experimentar as minhas águas tranquilas, em vez de saborear as minhas águas suaves de paz, vocês preferiram ter medo. Vocês preferiram tremer diante da Síria e de Israel. Uau! Então Deus diz, por isso, porque vocês decidiram, vocês preferiram ter medo a confiar em mim. Por isso é que agora eu vou fazer com que as águas do rio Eufrates venham sobre vocês. Gente, vocês estão vendo a linguagem poética que está acontecendo aqui? Ele falou o seguinte, eu sou as águas de Siloé, as águas calmas e tranquilas, as águas de paz. Vocês não quiseram beber dela. Vocês preferiram beber das águas do medo da Síria e das águas do medo lá do rei de Israel. E é por causa disso, porque vocês rejeitaram a minha água, que eu vou fazer vir sobre vocês a água daquele que vai destruir a Síria e Israel. Vai vir sobre vocês as águas da Assíria. A minha água de Siloé era uma água calma. A minha água de Siloé era uma água tranquila. Era uma água que trazia paz. Mas vocês decidiram ter medo quando eu mandei confiarem em mim. E é por isso que agora vocês vão beber da água da Assíria. E a água da Assíria não é calma. A água da Assíria não é tranquila. A Assíria vai vir e destruir esses dois que vocês tinham medo. Mas ela também vai vir sobre vocês. E vocês vão beber dela. Porque vocês não quiseram beber da minha água. Então agora vocês vão beber da água deles. Da água da Assíria. É isso que Deus está dizendo, gente. Aí Deus diz isso aqui no versículo 6. Porque vocês desprezaram as águas de Siloé, que correm brandamente, e decidiram temer de medo a Rezim e a Peca. Eis que Deus fará subir sobre eles, sobre os dois, sobre Peca e sobre a Síria. Vai vir sobre eles as águas do Eufrates. O que são as águas do Eufrates? É a água do rei da Assíria, gente. As águas nervosas, as águas tempestuosas do Eufrates, né? Sabe aquele mar nervoso? É isso que Deus está falando. Eu dei a opção de vocês escolherem o meu mar calmo. O meu mar não tinha onda. Vocês escolheram ir contra mim. Vocês escolheram me desobedecer. Então, por isso, agora, as águas do rio Eufrates, as águas da Assíria, virão sobre a Síria e sobre Peca. E aqui diz, então,
as águas do rio Eufrates. Como que são as águas do rio Eufrates? Ele está dizendo aqui, fortes e impetuosas. As minhas águas eram calmas. As minhas águas eram brandas. Mas vocês não quiseram beber dela. Vocês não quiseram se saciar delas, se acalmar nelas. Não. Por causa disso, eu vou derramar sobre vocês as águas do rio Eufrates, que são águas fortes e impetuosas. E ele diz aqui, o que ele está querendo dizer? Ou seja, o rei da Síria. Ele não fala nem por parábola, ele não fala nem por metáfora, ele já explica o que ele está falando. Eu estou falando do rei da Síria. Porque vocês decidiram tremer de medo diante de Peca e de Rezim, eu vou enviar a Síria sobre eles de uma forma forte e impetuosa. E sobre vocês também, Judá. Porque eu mandei vocês confiarem em mim, vocês não confiaram. E é isso que ele diz aqui. É o rei da Síria, né? Essas águas do rio Eufrates que ele está falando que são fortes e impetuosas, quem é? Ele diz, o rei da Síria. Aí ele fala, com toda a sua glória. Ele não vai vir na sorte. Não é sem querer que ele vai vencer. Ele vai vencer com glória. Ele vai vencer humilhando. É desse jeito que Deus está falando. Não é na sorte, não. Vai ser na glória mesmo. As águas que transbordarão por todas as suas margens. Aqui está dizendo que o rei da Assíria não vai conquistar só uma terrinha ou outra. Ele vai conquistar todas. A água dele vai transbordar até todas as margens. Ele vai dominar toda a Síria e todo o reino norte. É isso que Deus está falando. Eu estou mandando agora sobre a Síria e sobre o reino norte a Assíria. E ele vai dominar todo o território deles. Aí então no versículo 8, agora chega a paulada em Judá. Versículo 8, Deus diz, e essas águas também chegarão até Judá. Ou seja, a Assíria. A Assíria também vai lá perturbar Judá. E diz aqui que vai chegar inundando a Judá. E irá passando por ele e chegará até o pescoço de Judá. Deus está dizendo, a Assíria vai perturbar vocês de uma forma que vocês vão achar que vão morrer. Vocês vão achar que estão perdidos. Vocês vão achar que vão ser levados também, igual o Reino Norte vai ser. Vai estar até que o pescoço, a água, né? Vocês vão quase se afogar. Mas eu não vou deixar que vocês se afoguem. Mas a Assíria vai perturbar vocês. E é isso que Deus está dizendo aqui, gente. E é o que vai acontecer. A gente vai ver que é o que vai acontecer. Daqui a poucas aulas a gente vai ver. Que a Assíria vai conquistar a Síria. A paz, Ângela. A gente vai ver que a Assíria vai conquistar a Síria. E a Assíria vai conquistar o Reino Norte. E além disso, a Síria vai vir também com um cerco muito sério sobre Judá. Ao ponto de Judá realmente, gente, quase ser pega, né? Quase que Judá vai também ser levada pela Síria. A gente vai ver isso. E é isso que Deus está dizendo aqui. Vocês quase vão ser, mas não vão. Vai chegar até o pescoço a água da Síria sobre vocês. Mas não vai afogar vocês. Mas o Reino Norte e a Síria com S vão ser afogadas. E é isso que Deus está dizendo aqui. E a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra. Ó Emanuel. Uau! Aqui fala mais uma vez o nome, né? Então aqui diz, e passará a ajudar essas águas da Assíria, chegará inundando todo o Judá, vai passar por todo o território de Judá e vai chegar até o pescoço deles, vai quase afogar eles. E a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra. Ó Emanuel. Então aqui tá avisando, né? Falou assim, ó Emanuel, né? Ó Emanuel, porque a terra é dele. A terra não é de Judá. A terra não é de Israel. A terra é de Emanuel. Deus conosco, né? Deus está entre nós. E é nesse sentido aqui, ó Emanuel. Ó Emanuel, são suas terras. Isso vai acontecer com as suas terras. As terras são suas. É meio num sentido de pesar, né? Porque as terras são de Deus. As terras não é de Judá. As terras não é de Israel, não são de Israel, né? As terras não é desse povo. As terras são de Deus. Deus deu para esse povo, mas é de Deus a terra. E ele está dizendo com pesar, né? Isso vai acontecer sobre a sua terra, ó Emanuel. Aí no versículo 9 diz: ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados.
Dai ouvidos todos os que sois de terras longínquas. Cinge-vos e sereis feitos em pedaços. Cinge-vos e serei feitos em pedaços. Aqui está dizendo que vocês podem até se ajuntar. Vocês podem até se ajuntar achando que serão fortes. Vocês podem reunir o número de pessoas que vocês quiserem, mas vocês serão quebrados. Por mais que vocês se ajuntem, vocês não prevalecerão sobre Deus, sobre o que Deus já determinou. E aqui diz, deem ouvidos, todos vocês que moram em terras longínquas. Escutem o que Deus está falando. Até vocês que moram longe, né? Se vocês se cingirem, vocês serão destruídos, né? Deus está falando o que vai acontecer. Deus já escolheu o que vai acontecer. Não adianta a terra que Deus não está mandando vir. Não, Deus está falando, não adianta. Você pode se cingir, você pode se preparar, né? Se cingir é você se preparar para a guerra. Ah, eu vou me cingir para a batalha, né? Eu vou me preparar para a batalha. Vou pôr minha armadura, vou me preparar para a batalha, né? E aqui Deus está dizendo isso. Você pode se cingir para a batalha, mas você vai ser feito em pedaço, porque Deus já determinou. O que Deus já determinou vai acontecer. E acabou. Vocês podem se juntar, podem fazer conselhos, podem fazer o que for. Nada vai contra o que Deus já determinou. Aí no versículo 10 diz assim, tomai juntamente conselho, e ele vai ser frustrado. Se reúnam tentando fazer planos para que o que Deus falou não aconteça. Vai ser frustrado. Todos os planos de vocês vão ser frustrados, porque o que Deus determinou vai acontecer. Aí então aqui continua, no versículo 10. Dizei uma palavra e ela não subsistirá, porque Deus é com a gente. Vocês podem falar o que vocês quiserem, né? Que não vai acontecer, porque Deus é com a gente. Uau, gente, olha o que Isaías está falando aqui. Vamos lembrar da cena, o que está acontecendo, né? Para a gente conseguir entender o que Isaías está falando. A Síria está junto com o Reino Norte. Os dois se uniram. Virou uma grande potência. Eles conseguiram conquistar algumas terras do Reino de Judá. E levaram alguns cativos, né? Levou uma boa gente, 200.000 pessoas lá para Samaria como prisioneiros. E levou uma boa gente lá para Damasco como prisioneiro. E eles não desistiram. O rei Peca e o rei Rezim continuam no foco de conquistar Jerusalém. Eles querem conquistar Jerusalém. Deve ter um cerco ali para conquistar Jerusalém, né? E nessa situação é que Isaías vem falar com Acás. Isaías vai falar, Acás, você não está entendendo, Deus é com a gente. Eles não vão conseguir. Deus é com a gente. Eles não vão conquistar Jerusalém. Deus é com a gente. E Acás não tá crendo. Acás tá de brincadeira. Não, pede um sinal, Acás, para você crer que Deus é com a gente. O sinal que você quiser, Deus vai fazer. Acás, não vou pedir sinal nenhum não, que eu não quero atormentar Deus, não quero provocar Deus não. Aí então, Deus fala, tá bom, mas eu vou mandar o sinal. O sinal é que a Virgem vai conceber e o nome dele vai ser Emanuel. Ainda assim, eles não creram, não estão acreditando que Deus é com eles, né? Então agora Isaías chega e fala, olha, quer mais um sinal? Eu vou te dar mais um sinal, né? A minha mulher está tendo filho, Deus me mandou ir lá. E o nome do meu filho vai ser, se apressou para pegar o despojo e acabou virando a presa. O que isso significa? Isaías fala, isso significa que a Síria com S e o Reino Norte, antes dessa criança saber falar uma palavrinha que seja, já não vão existir mais. Vão ser pegos pelo rei da Assíria. Porque Deus acabou de levantar o rei da Assíria como vingador dele. E o rei da Assíria vai vir e vai tomar a Síria. E vai tomar o Reino Norte. Então, para de ter medo deles, Acás. Para de ter medo deles. Você fica escolhendo ter medo deles. Confia, Deus é com vocês. E então, Isaías fala, né? Isaías já começa a ficar mais severo. Isaías fala, olha, porque vocês escolheram ter medo dele, ao invés de confiar em Deus. Deus está falando, confia em mim. Usufrua das minhas águas tranquilas, confia em mim, fica tranquilo, não vai, eles não vão conquistar esse reino. Vocês decidiram não confiar em Deus, vocês decidiram não acreditar no que Deus está falando, vocês preferiram acreditar em Rezim,
Vocês preferiram acreditar em Peca e estão tremendo de medo. Então Deus diz agora em Isaías 8, por que vocês preferiram ter medo ao invés de confiar em Deus? Por causa disso, Deus agora vai fazer com que essas águas tempestuosas que vão afetar a Síria e Peca, o rei da Assíria que vai chegar e vai dominar a Síria com S e Peca, ele também vai vir agora que atordoar vocês. Eu falei para não ter medo. Vocês estão com medo? Então agora vocês vão ter mais medo ainda. Porque aquele que conquistar os 2 reinos que você treme hoje, virá até vocês. E ele vai perturbar vocês de tal forma, que é como se a terra toda de Judá ficasse inundada e a água chegasse até o pescoço. E é isso que vai acontecer com vocês. Porque vocês decidiram não acreditar em mim. Eu tô falando que eu sou com vocês. Mas vocês decidiram ter medo. Eu falei, não precisa ter medo. Vocês estão tendo medo porque vocês não acreditam que eu sou com vocês. E agora Isaías fala, olha, e eu digo mais. A Assíria vai vir contra vocês e vai ser turbulento o negócio. Vai ser feio, né? A paz, Ana Paula. Vai ser feio o negócio. A situação vai ser difícil, né? Vocês vão se sentir como se estivessem destruídos realmente. A água vai chegar até o pescoço. Vocês vão ficar erguendo a cabeça para tentar sobreviver. Mas eu digo, vocês não serão destruídos. É isso que Deus está falando. Vocês não serão destruídos, porque eu estou com vocês. Podem vir a nação que for. Eles podem se preparar da maneira que for. Eles podem escolher os melhores cavalos, os melhores carros, os melhores soldados. Eles podem fazer os melhores conselhos. Eles podem montar as melhores estratégias. E eles podem dizer o que eles quiserem. Eles podem querer amaldiçoar vocês, mas não há palavra que subsista. É isso que Deus está dizendo. Não há conselho que subsista. Todo conselho será frustrado. Se eles vierem cingidos, eu farei eles ficarem em pedaços. Se eles se ajuntarem, eu quebrarei eles. E se eles disserem alguma palavra contrária ao que eu estou dizendo, a palavra deles não subsistirá. Então, aqui no versículo 10, Isaías fala, por quê? Porque Deus é com vocês, Acás. Uau, é isso que Isaías está falando. Deus é com vocês, Acás. Confia. O que mais que falta para você entender que Deus é com vocês? Confia em Deus. Confia no que Deus está falando. O que Deus está falando vai acontecer. E vocês vão ser atormentados. Vão sim. Vão passar muita dificuldade, vão. Ao ponto da água chegar ao pescoço. Vocês ficarem erguendo a cabeça para tentar sobreviver. Mas vocês não serão destruídos. Porque em meio a essa tempestade toda, em meio a essa tribulação toda, Deus é com você. Deus estará com vocês. Vocês não estarão sozinhos na tribulação. Vocês não estarão sozinhos naquele momento de dificuldade. Deus estará com vocês. E por isso que essa dificuldade não é para a morte. Não vai matar vocês. Uau, gente, é isso que Isaías está falando para Acás. É isso. Olha o nível, né, de fala de Isaías para fazer com que Acás creia. Acás precisa crer no que Deus está falando. Mas Acás não vai crer. A gente vai ver que Acás não vai crer. Aí então, no versículo 11, diz assim, porque assim o Senhor me disse com mão forte e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama de conjuração, e não temais o que eles temem, nem tampouco se assombrem com o que eles se assombram. Uau! Aqui Isaías está falando porque Deus me falou. Deus me falou com mão forte. Deus me falou com mão forte. Quando Deus fala com mão forte, é no mesmo sentido que ele falou lá no Egito. Lembra que quando a gente estudou Moisés lá no Egito, a Bíblia diz que Deus foi com mão forte lá no Egito. É no sentido de não economizar esforços. Deus vai dar o seu máximo. Ele não vai economizar esforço. E é isso que Isaías está falando aqui. Deus me falou com mão forte. Ele vai fazer o que for preciso. Porque ele disse que isso vai acontecer. E aqui diz, e me ensinou que eu não andasse pelo caminho deste povo, né? Então Deus me disse que vai fazer
Ângela, a paz, tudo bom? Ângela, eu vou pedir para você, por favor, pôr no mudo. Obrigada, viu? Amém. Deus abençoe. Obrigada. É que ficou voltando aqui minha voz. Aí eu perco o raciocínio. Imagina, desculpa, amém. Então aqui ele vai falar assim, que Deus, além de ter falado isso para ele com mão forte, ou seja, eu vou fazer o que for necessário. Desde quando o braço de Deus se encurtou? Lembra que uma vez Deus falou isso para Moisés? Desde quando meu braço encurtou? Eu não estou sabendo. Desde quando eu não posso fazer alguma coisa? O que é difícil para mim? E é isso que Isaías está falando aqui. O que é difícil para Deus? O que é impossível para Deus? Deus está falando que vai fazer com mão forte, não vai economizar esforços. E tem mais. Deus disse algo também para Isaías. E ele disse, Deus me ensinou o seguinte. Deus me ensinou que eu não devo andar segundo o povo que não é dele. Eu não devo olhar como o povo que não é dele olha. Eu não devo acreditar como o povo que não é dele acredita. Eu não devo ter as superstições do povo que não é dele tem. Aqui ele diz, não faça como o povo que não é de Deus, chamando de conjuração o que não é conjuração. O que é conjuração? Eu fui procurar lá na tradução do hebraico o que a palavra no hebraico queria dizer com essa conjuração. Tem o sentido de aliança, de traição, de conspiração. E é isso que ele está falando aqui. Deus me ensinou a olhar com olhos diferentes. Então, Deus me ensinou que eu não devo olhar como uma boa aliança o que o mundo vê como boa aliança. Todo mundo acha que a aliança da Síria com o Reino Norte é infalível. Todo mundo acha que essa aliança é uma aliança poderosíssima. Mas aqui Deus está dizendo, não olhe como os outros olham. Não olhe como o olho de quem não é de Deus olha. É isso que, e ele está falando isso para cá, gente. Vamos lembrar, a casa está difícil de acreditar aqui, né? A casa não está crendo que Deus é com eles, não. E Isaías está falando, não olhe como os outros olham a casa. Deus me ensinou isso. Eu não posso olhar como os outros olham. Você não tem que olhar como os outros estão olhando de que tudo está perdido. Porque parece estar perdido. Quem é de Deus não olha assim a casa. É isso que Isaías está falando. Não chame de conjuração o que esse povo chama de conjuração. Não chame, né, de forte o que esse povo que não é de Deus chama de forte a casa. Não chama de aliança o que esse povo que não é de Deus chama de aliança. E não tenha medo do que eles têm medo. Uau! Acas, não tenha medo do que o povo que não é de Deus tem medo. Pô, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? É nesse sentido que Isaías está falando aqui. A quem nós vamos temer, se não a Deus? Você está com medo do que, Acas? Você está com medo de Peca, Acas? Você está com medo de Rezinha, Acas? Não tenha medo, segundo os olhos desse povo, Acas. E aqui ele continua, nem tampouco vos assombreis. Também não fiquem apavorados e assombrados pelo que os olhos do povo de que não é de Deus está. A pessoa que não é de Deus vê uma coisa e fica espantada, mas quem é de Deus não fica. E é isso que ele está falando, não vos assombreis. Versículo 13, ele continua dizendo, ao Senhor dos exércitos, a ele sim, você deve santificar. O que é ser santo, né? Santo é ser separado, né? Às vezes a gente acha que ser santo é ser perfeito, né? Não é isso. A origem da palavra santo significa ser separado, né? E santificar significa você entender que aquilo é diferente, que aquilo é separado, que aquilo merece um tratamento especial. Isso é santificar, né? Santo é eu me separar. Eu sou santo, eu vou me separar, né? Eu me separo, começa a me separar. Santo é separado. Santificar, né? É quando eu começo a entender que aquilo deve ser separado. Aquilo é diferente. Aquilo é outra coisa. Não é igual às outras coisas do mundo, não. Aquilo é especial.
E é isso que está falando aqui. Deus deve ser santificado. Somente Ele. Deus é diferente. Deus é especial. Deus é santificado. Aqui parece até meio, a linguagem que Isaías usa, me dá a impressão até que parece que Acás está até meio com inveja, né? Parece meio isso. Parece que Acás está até meio com inveja da força da Síria com o Reino Norte. Parece que ele tem até meio uma inveja ali, né? Ele tá meio desejando aquilo. Caramba, eles são extraordinários, incríveis. Ele tá meio, né, extasiado ali, né, com a força deles. E a Isaías fala, não. Santificai a Deus. Tema a Deus. Tenha medo de Deus. Tema a Deus. Trema diante de Deus. E entenda que Deus é especial. Que Deus é diferente. Não é Peca. Não é a Síria. Deus é forte. Deus é diferenciado. Entenda isso. Uau. E aqui ele fala. E que Deus seja o temor de vocês. Por que vocês estão com medo de Peca? Por que vocês estão com medo da Síria? Vocês têm que ter medo é de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A quem eu vou temer se Deus é comigo? É isso que Isaías está falando. Deus é com vocês, Acás. Deus já falou. Eu sou com vocês. Você quer uma prova? Eu dou. Eu tô com vocês, Acás. Você está com medo da Síria por quê? Se eu tô com você. Você tá com medo de Peca por quê, Acás? Se eu já falei que eu tô com você. Deus é com a gente, Acás. Tá com medo do quê, Acás? E aqui ele fala, e seja Deus o assombro de vocês. Se é para você se espantar de algo, se é para você ficar de boca aberta com algo, que seja de Deus. Que seja com Deus, com as maravilhas que Deus faz, com quem Deus é. E não com os homens, com o mundo. E é isso que Isaías está falando, Acás, eu não estou entendendo. Que medo é esse que você tá, homem? Deus é com a gente. Deus é conosco. Deus já falou que tá com a gente. Tá com medo do quê? Aí então no versículo 14, Isaías continua falando. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo. Jesus fala isso no Novo Testamento, que é dele que está falando aqui. As duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Aqui está dizendo que Deus é com eles, né? E eles devem santificar a Deus. Eles devem temer a Deus. Devem se assombrar de Deus. E Deus será o santuário deles. Deus é o próprio santuário deles. Deus é o próprio lugar onde eles têm que direcionar as orações dele, onde eles têm que buscar. É o próprio Deus. Ele é o próprio santuário vivo, né? É igual no Novo Testamento, a gente vai ver que bonito que fala no Novo Testamento. Fala que Jesus tabernaculou entre nós. Ele foi o próprio tabernáculo de Deus andando pelo meio de nós. Ah, que lindo. E ele está dizendo, então ele vai ser o santuário de vocês, gente. Ele é o próprio santuário. Vocês vão para ele é o santuário. Vocês vão lá no santuário dele falar com ele é o próprio santuário. Mas ele também vai ser a pedra de tropeço. Ele também vai ser a rocha de escândalo. Para quem? Para Israel. Ele também vai ser a pedra que vai fazer Israel tropeçar. Ele, Emanuel, o próprio Deus, a pedra angular, né? Também vai ser a pedra de tropeço. A rocha do escândalo. Para o próprio povo de Israel. A própria armadilha. O próprio laço. Para os moradores de Jerusalém. Para Deus testá-los. Ele, ao mesmo tempo que ele é o santuário, ao mesmo tempo que ele é o próprio Deus entre nós, ele também será a pedra de tropeço de alguns. Ele também será a rocha de escândalo de alguns, né? E Jesus se refere a isso no Novo Testamento. Ele fala que é ele, né? É ele, essa pedra de tropeço, essa rocha de escândalo, é ele. E que bonito, a gente vai ver mais pra frente, Isaías 9, uau!
Isaías 9, Deus fala, gente, Deus fala. Em Isaías 9, a terra de Naftali já foi conquistada pela Assíria, né? E a terra de Naftali, gente, era uma terra que ninguém queria. Ninguém queria morar lá, porque ela é sempre conquistada. Porque Naftali fica no extremo do norte, né? E quem tem lá no extremo do norte, gente? Os sírios, né? Depois a Síria vai vir dominar tudo ali, depois a Babilônia. Então ninguém quer aquela terra, porque vive sendo invadida, porque ele é o extremo, né? Ele não tá no meio, protegido, ele tá no extremo. Ninguém quer as terras de Naftali e tal, ninguém quer essas terras, né? E a terra de Naftali, ali na Galileia, né? Toda essa terra aqui. E a gente vai ver mais pra frente que a Síria vai conquistar essa terra, né? E vai ser uma terra que vai ser muito desprezada, né? Vai ser muito humilhada, vai ser muito desprezada, vai passar por muita humilhação. E que bonito, em Isaías 9, Deus fala, a Galileia, né? Naftali, a Galileia ali, aquela região que foi tão humilhada, eu ainda a exaltarei. Uau! E quem é que vem da Galileia, gente? Jesus, né? Extraordinário. Em Isaías 9 fala isso, a gente vai ver. E é isso, né? Isaías é um profeta messiânico. Então, no versículo 15 diz: e muito entre eles tropeçarão, e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados, e presos. O próprio Deus vai vir para provar que está com vocês. E ele vai ser o próprio santuário, mas também vai ser a pedra de tropeço de muitos. E no versículo 15 diz isso: e muitos vão cair nessa pedra, vão tombar nela e cair. Então no versículo 16 diz: eu disse aos meus seguidores, guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que Deus deu. Eu instruí os meus, aqui Isaías falando, né? Eu instruí os meus discípulos. Eu instruí os meus discípulos para que eles guardem a mensagem. Não ouçam e esqueçam, mas guardem a mensagem. E que eles se lembrem de tudo que Deus ensinou. Porque tudo que Deus ensinou é importante. É isso que Isaías está falando. Aí no versículo 17, Isaías continua. Deus, ele se escondeu do povo dele. Ele se escondeu de Judá. Ele se escondeu de Israel. Deus está irado com o povo dele. E ele se escondeu. Mas ainda assim, eu confio nele. Uau, é isso que Isaías está falando. Porque eu imagino, para Isaías estar falando isso, o que a casa deve estar falando, né? A casa está falando, Isaías, Deus não é com a gente, Isaías. Se Deus fosse com a gente, não estava acontecendo o que está acontecendo aqui com a gente. Deus não é com a gente. E Isaías está falando, Deus pode até ter se escondido de nós. Porque nós pecamos. Mas eu ainda confio nele. Eu ainda decido pôr a minha confiança nele. Eu ainda decido esperar nele. Se ele está mandando a gente esperar nele, vamos esperar nele. É isso que Isaías está falando. Isaías falou, eu reconheço, realmente, o céu está de bronze, o céu fechou, a gente está pedindo, e Deus não está aparentemente fazendo nada. Né? Eu reconheço, Deus está se escondendo de nós. Mas se Deus agora está mandando a gente esperar e confiar nele, eu decido confiar. Ainda que ele tenha se escondido de nós, eu decido confiar. Eu decido esperar. Aqui o intuito de Isaías é: Acaz, não se mova, não se mexa. A gente vai ver que ele vai se mexer, né? Qual é o intuito de Deus aqui? Acaz, não faça aliança. Não vai buscar o Egito. Não vai buscar a Síria. Fica quieta, Acaz. Porque Deus vai livrar. É uma hora de Deus mostrar o milagre dele, né? Eu creio, se Acaz tivesse crido, se Acaz tivesse escutado a mensagem e acreditado nela, eu creio que seria um dos milagres, como a gente já viu na Bíblia, de descer fogo do céu e matar o inimigo. Eu creio que seria nesse nível, gente. Descer fogo do céu e matar o inimigo, de Deus fazer eles brigarem entre eles mesmos e se matarem, né? A gente já viu isso acontecer. Eu creio que seria nesse nível. E é isso que Deus está mandando Acaz fazer. Deus está falando, Acaz, fica quieto. Não tenha medo, não desanime, fique quieto. Nada vai acontecer. Eu tô falando. Eu garanto.
Mas a gente vai ver que Acaz não vai crer. Acaz está com muito medo. Acaz vai mandar um mensageiro lá na Assíria, para a Assíria ajudar ele. Ele preferiu confiar na Assíria do que confiar em Deus. E a gente vai ver isso. E é isso que Isaías está falando aqui. Eu sei, Acaz, Deus se escondeu de nós. Eu sei que está acontecendo o que está acontecendo agora porque Deus se escondeu de nós. Mas se ele está mandando confiar, eu confio. Se ele está mandando esperar, eu espero. Ainda assim, eu ponho a minha confiança nele. Eu ponho a minha esperança nele. Mesmo sabendo que ele se escondeu de nós agora, ele não tem ouvido a nossa voz. Ainda assim, eu prefiro confiar nele do que confiar no rei da Assíria. E é isso que a Isaías está falando, gente. Tá? Eu tô forçando bem para vocês entenderem isso, porque é isso que vai acontecer. Ele vai para a Assíria, né? Então, no versículo 19 diz, eis-me aqui. Eu tô aqui, Acaz, com os meus 2 filhos que Deus me deu. E os meus filhos são sinais de que Deus é com a gente, Acaz. Oh, que sinal mais tu quer? É isso que Isaías está falando, gente. Isaías está querendo reforçar a fé de Acaz. Creia, Acaz. Olha os sinais, Acaz. Deus é com a gente, Acaz. Deus está com a gente. Então aqui, da parte do Deus dos exércitos, é um Deus de guerra. Ele é o Deus dos exércitos. Ele é o Deus que vence batalha, que ganha guerra. Esse é o sinal. Os meus 2 filhos são sinais. O nome dos meus filhos são um sinal de que Deus é com a gente. Então, no versículo 19, Isaías vem e fala, olha, Acaz, quando falarem para você e consultar um adivinho, porque vão falar, Acaz. Vão falar para você, não ouve Isaías, não. Vamos lá consultar uma médium. Vamos falar com os mortos. Vamos lá consultar alguém. Vamos lá fazer um tarô, né? Vamos lá consultar os búzios, né? É nesse sentido que Isaías fala aqui no versículo 19. Quando falarem isso para você, Acaz, vai lá, consulta os médiuns, vai lá, consulta os adivinhos, que eles ficam cochichando, murmurando, né? E a Isaías vai falar, por acaso, Acaz, o povo não deve consultar o seu Deus? Vai consultar quem? Vai consultar adivinho? Vai consultar médium? Vai consultar feiticeira? Um povo deve consultar ao seu Deus. E aqui ele fala, por acaso, a favor dos vivos, a gente vai consultar os mortos? Se os mortos pudessem fazer alguma coisa pelos vivos, eles não fariam? Eles não fizeram nem por eles, porque eles morreram. Vão fazer pelos vivos? Como? É isso que Isaías está falando. Acaz, não peque mais. Não aumente seu pecado. Consulta Deus. Confie em Deus. Versículo 20. Por acaso, a lei e o testemunho, né? Para a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles, né? Aqui está dizendo assim. Acaz, se a gente tem que consultar algo, é a lei de Deus. É o testemunho de Deus. O que é o testemunho? É a mensagem. Se a gente consultar algo, é a mensagem de Deus, é a lei de Deus, é o testemunho de Deus. E se alguém falar algo que não seja baseado neles, na lei de Deus, no testemunho de Deus, na palavra de Deus, não há luz nessa pessoa. Se essa pessoa faz algo, fala algo que não está nessa base, não é de Deus, não tem luz nessa pessoa, não vem de Deus. Você vai consultar os médiuns que vão contra a lei de Deus? Você acha que vai ter luz ali? Não tem luz. Se Deus falou que é abominação consultar os mortos, aí você vai consultar os mortos, Acaz? Não há luz neles. Qualquer coisa que seja contrária à mensagem, ao testemunho, à lei de Deus, não tem luz. É isso que Isaías... Você vê o nível de preocupação de Isaías, né? Porque Acaz tá doido, né? Acaz não sabe o que fazer diante do cerco, né? Então, no versículo 21 e 22 diz assim, o povo, ele vai ficar andando de um lugar para o outro, sem rumo, vai ficar desanimado, vai ficar com fome. E por causa da fome dele, eles vão ficar com raiva. Então eles vão começar a amaldiçoar o rei, vão começar a amaldiçoar a Deus, vão começar a amaldiçoar todo mundo. Porque eles fazem coisas erradas, eles não consultam a lei, não consultam a Deus. Querem consultar adivinho, querem consultar tarô. Aí então o que diz? Olharão para o céu e depois para a terra e verão somente sofrimento e escuridão, trevas e angústia,
porém não poderão escapar delas, né? Então eles olharão para o céu, procurarão um respaldo, né? Olharão para a terra, procurarão um respaldo na terra, a paz lhes, mas eles só verão sofrimento, só verão escuridão, só verão trevas, só verão angústia e não vão poder escapar delas, né? Não escaparão delas. Se for consultar, consulte a Deus, né? É nesse sentido que Isaías vem falando, tá, gente? Então a aula de hoje terminou aqui agora, amém? Amanhã a gente vai ver que tudo que Isaías falou entrou por um ouvido e saiu pelo outro de Acais, não adiantou nada. E Acais não vai constar a Deus, né? Acais, Liz, tadinha, ela entrou bem agora no final da aula. E a gente vai ver que, na verdade, Acais, ele não vai obedecer a Deus. Ele não vai confiar em Deus. Ele não vai acreditar em Deus. Isaías tendo falado tudo do jeito que a gente estudou, né? Caramba, mais claro do que isso é impossível, né? E ele vai fazer um acordo com a Síria. E a gente vai ver que isso daí não vai ser bom não, porque a Síria vai trair eles, né? Então eles vão lá fazer todo alegre acordo com a Síria, pensando que vai melhorar a situação dele, e na verdade só vai proporcionar mais amargura, porque a Síria vai trair, tá? Então, amém. A gente vai ver isso amanhã, tá bom, gente? Então, amém. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Glória a Deus. Tá bem movimentada a aula de hoje, né? Amém, glória a Deus. Gente, que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. E amanhã a gente vai voltar para o livro de Crônicas, tá? Então amanhã a gente volta para o livro de Crônicas e vê passando essa história aí, onde, infelizmente, Acas não vai fazer o que Isaías falou, vai desobedecer a Deus, né? E o negócio vai piorar, a gente vai ver que vai acabar piorando, tá bom? Então, amém. Deus nos abençoe e nos guarde. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Amém. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Deus abençoe. A Ana Paula, né, tá online. Amém, Ana. Deus te abençoe. Bom descanso, viu? Um beijo. Até amanhã com a graça de